A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre algo muito relevante, principalmente nesses últimos dias que estamos vivendo nesta terra. São situações onde nós nos vemos sem saída. Muitas vezes, até depois de uma situação que acreditávamos ter feito o certo. Já aconteceu com você? Você negou, né, um convite para fazer uma coisa errada e logo depois foi perseguido. Você evitou andar com certa pessoa, se afastou porque você viu que não agradava a Deus e começaram a vir lutas. Você fez alguma renúncia, né, acreditando que aquilo não fazia parte dos planos de Deus para você, aquilo te prejudicava na sua caminhada, e então você começou a passar muitas lutas. Isso aconteceu também com o rei Davi. E é importante, gente, a gente frisar uma coisa. Hoje em dia, há muitas pregações sobre prosperidade, sobre elevação de nível, né? Então, muitas vezes, nós passamos situações de escassez, de dificuldades, e podemos ter uma tendência a pensar que Deus não está conosco. Esses dias eu até ouvi uma pregação onde uma mulher falava isso. Ela falava que se alguém está passando necessidade ou escassez, ela está longe de Deus, Deus não está com ela, porque o próprio rei Davi falou: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha, gente, quanta desinformação existe hoje nas redes. Porque assim, ela pegou desconfie sempre, sempre. Quando uma pessoa forma uma opinião baseada em um único versículo fora de contexto. Porque as pessoas podem estar ali obedecendo a Deus, tendo feito as suas renúncias, estarem sendo provadas num processo de purificação, o que não é reprovação, um processo de purificação. Escuta uma coisa dessa e fica ali, né? Vai ficar até deprimida por achar que Deus não está com ela. Sendo que em Salmos também relata, e também no livro de 1 Samuel, relata que Davi, sim, ele passou por escassez extrema de alimentos, ao ponto de comer o pão da propiciação, um pão que somente os sacerdotes poderiam comer. Ele e os soldados dele comeram. E ele foi até o sacerdote pedir comida, pedir alimento. Sim, o mesmo Davi que escreveu que fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, foi o mesmo que foi até o sacerdote pedir alimento porque ele não tinha. Então, gente, sim, uma pessoa que ela fez renúncia, que Deus está com ela, ela também passa por escassez, ela passa por processos. E aí você pode me dizer, mas já faz muito tempo que eu tô nesse processo, já fazem anos que eu tô nessa dificuldade. Gente, Davi ficou mais de 10 anos fugindo do rei Saul. Vocês acreditam mesmo que ele vivendo, fugindo do rei Saul, entre cavernas e desertos, até o ponto de ficar escondido entre os filisteus, que era inimigo de Israel, você acha mesmo que ele teve abundância? Não, gente. Se ele teve escassez de alimento, imagine de roupas ou de outras coisas. Mas em tudo, Davi sempre falava, Deus não o abandonava. Este vídeo é para você que se sente sem saída. Você está cansado de perseguições, você está se sentindo como se estivesse preso, amarrado, num cativeiro que ninguém vê. Muitas vezes são situações que você nem pode falar para ninguém. Situações onde você já está desacreditado, as pessoas já não acreditam em você, porque é tanta luta que você passa, são tanta difamação a respeito de você,
né? Que as pessoas, você não confia mais, você já foi tão traído que você não confia nem falar para ninguém. E coisas que você diz, Senhor, só o Senhor viu, só o Senhor sabe. E Deus fala, eu sei, eu sei, eu sei. Deus, ele vê o que ninguém vê. Ele sabe o que ninguém sabe. Você não precisa mesmo falar, porque o próprio Deus vai falar no tempo certo por você. O rei Davi, gente, ele começou a ser perseguido por Saul depois que ele matou Golias, ou seja, ele fez um bem, né? Só que a Bíblia, em momento nenhum, relata que Deus mandou ele matar Golias. Quer dizer que ele fez errado? Não, porque a própria Bíblia fala: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o que estava ali? Algo que ninguém tinha coragem de fazer. E Davi, ele foi matar Golias, não foi confiando nele mesmo. Ele foi confiando em Deus, ele fez o bem, ele fez o certo sim. Mas depois disso veio tanta difamação, tanta perseguição, escassez de alimentos, angústias profundas. Sabe por quê, gente? Porque às vezes, quando fala em processo, né, eu mesmo costumava até, antes, né? Antes de eu passar no processo, a gente pensa que não vai durar tanto, né? Mas quando vai passando os anos, vem a angústia, o desânimo. Será que Deus está mesmo comigo? Será que Davi, gente, não se perguntava isso? Sim, ele se perguntava. Quantas foram as aflições de Davi no deserto, nas cavernas, mas em tudo. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele teve 2 oportunidades de matar Saul e ele não fez. Tamanho temor e a confiança que ele tinha em Deus. Por quê? Ele sabia que era o próprio Deus que ia fazer. E uma coisa que é muito, muito relevante, depois você leia o Salmo 34. Desculpa, gente, o Salmo 13. O 13. O Salmo 13 é o Salmo do até quando, Senhor? Davi estava numa angústia extrema, se sentindo desamparado por Deus. Porque muitas das vezes, nós que fizemos renúncias, que tememos ao Senhor, que queremos ter intimidade, passamos por situações e podemos olhar ao redor e ver pessoas que cometem tantos pecados, às vezes descaradamente, e se dando bem, entre aspas, né? E aí nós podemos pensar, nossa, e aí? Só que, gente, em todos os salmos, no final, Davi sempre mostrava a confiança dele em Deus. E isso é uma característica nítida dos escolhidos. Por mais que você queira e passe na sua cabeça em momentos de angústias extrema, que Deus te abandonou, no fundo você sabe que Ele não te abandonou. Gente, Davi ficou mais de 10 anos nessa situação. Tem um salmo, eu vou deixar todas essas passagens na descrição do vídeo para vocês lerem depois, tá bom? Tem um salmo que Davi não é salmo, mas no livro de 1 Samuel, eu vou deixar o versículo e o capítulo aí direitinho, porque eu tenho dificuldade de memorizar, sabe, gente, os versículos. Mas eu anotei, tem uma colinha ali, eu vou deixar na descrição. E é muito interessante, né, porque lá tá escrito assim: dia após dia, Saul perseguia Davi com a intenção de matá-lo. Gente, dia após dia. Davi não tinha paz. Davi não tinha sossego. E olha só, vamos ver se você vai se identificar. Além de Davi se preocupar em se proteger fisicamente de Saul, né, ficando em cavernas, em desertos, ele ainda tinha todo aquele peso emocional, gente, porque imagina, poxa, o que eu fiz de errado? Davi não fez nada, porque quando a pessoa fez uma coisa de errado, ela pensa assim, poxa, não, isso aqui tá acontecendo porque eu também pisei na bola, eu fiz aquilo e tal, e ela vai buscar o perdão de Deus, e ela vai buscar melhorar. Mas e quando, além da pessoa não ter feito nada de errado, ela fez o bem, e ela tá recebendo mal em pagamento do bem que ela fez. Então você imagina a cabeça de Davi. Nos Salmos a gente vê isso.
E toda a luta para se manter vivo, a luta emocional e espiritual, né? E também ele se preocupar com a questão financeira. Como é que eles não podiam trabalhar? Fugindo no deserto, como é que eles iam se alimentar? Então, gente, não foi fácil. Mas o que Davi teve depois? Um reinado, né? Ele foi chamado, ele é chamado na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele tendo pecado depois, caído, Deus não retirou dele a presença e nem o reino. Ele sofreu consequências, mas não foi lhe tirado o reino, que foi a bênção que Deus deu, e nem a presença de Deus. Então, gente, quando você se vê numa situação sem saída, saiba, Deus chega. Deus chega. Deus chega. Mesmo que for no último segundo, Deus chega. Ele não te desamparou. Ele não te esqueceu. Suporta o processo, porque depois do processo, você vai viver dias aprazíveis na presença de Deus. Não se contamina. Quando vier a desesperança, o desespero, a angústia, vai ler os salmos, que você vai se identificar com Davi e você vai receber força da parte de Deus. Deus vai chegar na sua vida, naquela situação que você se encontra sem chão. Que você fala, Senhor, se o Senhor não aparecer agora, acabou para mim. Deus vai te livrar da vergonha. Deus vai chegar na sua vida, tá? E Davi ficou fugindo, gente, muitos anos. Muitas vezes a nossa prova, nosso processo vai durar algum tempo. Tenhamos paciência, porque o que o próprio Davi falou? Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu meu clamor e se inclinou para mim. Ele fez coisas maravilhosas, gente, para o rei Davi depois. Tá? Então eu vou deixar para você aí o Salmo 13, né? E no Salmo 13, gente, é muito chocante o que Davi fala, né? É um salmo curto. Até quando, Senhor? Até quando? Talvez você está se perguntando até quando. Mas Deus vai chegar na sua vida. Você se vê sem saída. Se você não pode fazer mais nada. Tudo que você podia fazer já fez. Está no cativeiro, está sendo perseguido. São ameaças. Situações que você se vê coagido, coagida. Deus está vendo isso daí. Mas tudo tem o tempo certo. Deus está trabalhando coisas dentro de você que você não sabe, porque são espirituais. Mas coisas que vão fazer você se tornar a pessoa que você precisa ser em Deus. Tá? E que a paz de Deus, né, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. E não desanimem. Fiquem firmes, porque Deus contempla tudo. Um beijo e até o próximo vídeo.